Olá, gente, tudo bem? Segunda tentativa aqui. Mais uma aula hoje, certo? Espero que vocês gostem. Sobre coeficiente de solubilidade e concentrações de soluções. Aqui, vai ser um trabalho, um slide bem pertinente. Cai fórmula, cai cálculo, certo? Então, vamos trabalhar junto, vamos para frente nesse assunto, que é um assunto assim que 90%, 80, 90% de chance de ser cobrado em uma prova a nível nacional ou estadual, tá certo? Então fica atento nesse assunto, que é um assunto bem legal, bem adequado. Não é aquele assunto muito, professor, para que estudar esse assunto? Porque realmente tem assunto assim, eu concordo com certos estudantes. Para que eu vou estudar isso aí, professor? Eu nunca peguei uma prova de Enem que caísse esse assunto. Tudo bem, concordo, realmente. Tem assunto que estatisticamente, né, a probabilidade dele cair é bem baixa. Concordo. Esse não é o caso, viu? Esse aqui, ó, coeficiente de solubilidade, concentração de soluções, que a gente está vendo esse assunto, não é? Na última aula eu respondia as questões, não foi que eu tinha passado, eu acho, e agora eu estou dando continuidade ao que a gente tinha visto. Então vamos embora. Até por causa do tempo que a gente passou um pouquinho o tempo aí, não foi? Então, só resgatando aqui, o coeficiente de solubilidade, o que é? CS, né? Coeficiente de solubilidade. É o quanto solúvel é aquela substância ali. Qual é a quantidade que eu devo usar de uma substância em relação a um solvente qualquer. Tudo bem? Enfim, areia. Se apresenta solubilidade na água? Não. A areia não é solúvel na água. Faça o teste, misture areia com água. Começo logo assim. Então, entenda logo que o coeficiente de solubilidade ele está relacionado para substâncias que são miscíveis, que se misturam, se dissolve. Um salzinho na água, um açúcarzinho na água. Aí você vai trabalhar com coeficiente de solubilidade, porque são substâncias que se dissolvem. Tranquilo? Então, o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente. Então, o coeficiente de solubilidade é um valor, é um número que especifica a quantidade ideal máxima para uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura que você pode utilizar. E se você respeitar o que o coeficiente de solubilidade diz, você vai ter o que a gente chama, no assunto, vocês já sabem, de solução saturada. É aquela que está no limite. Eita. Entendeu? Então, vamos lá. Olha só essa parte aqui, esse textozinho que eu trouxe. Ó. Eu faço questão de ler com vocês, que é bem interessante. Imagine que você adicione 10 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, em um copo com 100 ml de água, 100 gramas de água, 100 ml, 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Está imaginando? Você pegou um copo de 100 ml e adicionou 10 gramas, uma colher de sal. Depois de misturar, você viu que o sal dissolveu-se completamente. Por isso, resolve adicionar mais sal. Você achou pouco. Você botou uma colher só de sal no copo, mexeu, ele se dissolveu todinho. Aí você, por isso, acrescenta mais sal. E mexeu e se dissolveu, aí você acrescenta mais sal. Mexeu e se dissolveu, você acrescenta mais sal. Então, olha só, essa é a grande ideia. Em um determinado ponto, não será possível mais dissolver o sal naquela quantidade de água. Concorda? Eu concordo. Você concorda? Eu concordo. Eu acredito que vai chegar um momento que eu vou botar mais sal e aquela água ali, coitada, ela não vai mais conseguir dissolver aquele sal que eu vou estar botando. Por que não vai conseguir mais dissolver? É porque ela já atingiu o coeficiente de solubilidade. Eu só posso utilizar tantas gramas. Eu só posso utilizar tanto. Se eu utilizar mais, vai dar bronca. Ou seja, eu vou extrapolar o coeficiente de solubilidade.
E aí eu vou ter, por exemplo, uma solução supersaturada. Eu vou ter uma solução, por exemplo, saturada com corpo de fundo. Estão lembrando desses termos? Isso tudo foi visto na última aula, por isso que eu não posso demorar muito, tá? Só faço questão de trazer para a gente ir esquentando o juízo. Outra coisa sobre coeficiente de solubilidade que a gente viu na nossa última aula, e é bem interessante revisar. Eu trouxe dois esquemas, através de uma tabela e através de um gráfico. Essa tabela está lhe mostrando aqui o seguinte: à medida que a temperatura vai aumentando, o coeficiente de solubilidade também vai. Então, eu posso dizer que o coeficiente de solubilidade e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Através da tabela você conclui isso, tá? E através desse gráfico, observem vocês, é o cloreto de amônia. Através desse gráfico, eu posso concluir, ó, que à medida que a temperatura, é aqui a temperatura, tá? Nas abscissas e nas ordenadas. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, 20, 40 graus Celsius, 60 graus Celsius, 80 graus Celsius, o que é que acontece? Olha a curva. Ela vai aumentando gradativamente, paralelamente à temperatura. Ao aumentar-se a temperatura, a solubilidade também vai aumentando. Essa é a leitura desse gráfico. Tudo bem? Resumindo, o que é que tu tem que concluir através desse slide? Que o coeficiente de solubilidade de uma substância depende diretamente da temperatura. Se você quer dissolver mais, aqueça mais. Deu para sacar? Essa é a grande sacada do assunto. Se você quer dissolver mais ali, não está dissolvendo, aumenta a temperatura, que você aumenta também o coeficiente de solubilidade. Vamos para frente. Primeira questão, agora o bicho pega. Vamos lá, segundo ano, todo mundo pronto? Meus alunos aí, daqueles, né, que gostam mesmo das aulas e prestam atenção e respondem, perguntam, interagem, estão atentos, caderno na mão, tudo direitinho, lápis afiado, ou estão com aquelas pontas tudo mole, que a pessoa vai escrever, cai a ponta. Então, prepara tudo direitinho, faz uma ponta do lápis bem caprichada, caderninho, tudo, e vem para aqui comigo. Uma solução composta por 2 colheres de sopa de açúcar, 34,2 gramas, e 1 colher de sopa de água, 18 gramas, foi preparada, ponto. Essa foi a solução. 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de água. Podemos dizer que, junta esse R aqui, tá? Questão de edição. Podemos dizer que, 2 pontos, letra A, ou quer dizer melhor, primeira afirmação. Podemos dizer que, então a gente vai analisar as afirmações e vai julgar se a gente realmente pode dizer corretamente ou não. Verdadeiro ou falso? Correto ou incorreto? Primeiro, a água é o solvente. Nessa solução aqui, ó, nesse problema aqui. A água é o solvente e o açúcar é o soluto. O que é que você acha? A água é o solvente e o açúcar o soluto. Você pode estar pensando, é claro, porque a água é o solvente universal. Já ouviu falar essa frase? A água é um solvente universal. A água consegue dissolver muita coisa, bicho, mas nem tudo. Mele a mão com leite de jaca. Você já abriu uma jaca? Mele a mão todinha com aquele leite da jaca. Vai lavar simplesmente na torneira com água. Você, eu acho que não vai ter sucesso não, viu? Vai ficar mais melada a sua mão ainda. Vai ficar uma loucura a sua mão. E você não consegue remover. Agora bota um óleozinho, bota uma manteigazinha, já melhora. Enfim. Outro ponto que precisa ser atento aqui, atentado, é o seguinte, ó. É que a gente aprendeu que soluto e solvente tem alguns critérios que a gente os identifica. Por exemplo, em uma solução,
O solvente é o que vem em maior quantidade. O solvente é o que vem em maior quantidade. E o soluto é o que vem em menor quantidade. Estão lembrando desses conceitos? Em uma solução, o solvente vem em maior quantidade e o soluto vem em menor quantidade. Outra definição para soluto e solvente, que é importante resgatar. Solvente é o que vai dissolver. É quem vai dissolver, é o solvente. O solvente é quem vai dissolver. E o soluto é quem vai ser dissolvido. Preste atenção, hein? Não vou responder ainda não. Segunda afirmação, o açúcar é o solvente. Uma vez que sua massa é maior que a da água. Olha os pontos que a gente está discutindo. Questão boa, eu gostei. Afirmação 3. A craseado. A temperatura ambiente, o açúcar não pode ser considerado solvente por ser um composto sólido. Quer dizer que por ser um composto sólido, o açúcar não pode ser considerado um solvente. Analisem as ideias. Gente, resposta. Letra A. Por quê, professor? Somente o que está aqui na primeira afirmação está correto. A água é o solvente e o açúcar o soluto. Teve estudante que pegou essa questão e me disse: ô professor, mas como assim a água é o solvente, se a água está em menor quantidade? Toda regra tem exceção. Seria conveniente você pensar e compreender que, nesse caso, entre a água e o açúcar, a água é o solvente universal. O açúcar seria o soluto. Ai, professor, mas eu fui pela quantidade. Eu estou vendo que açúcar tem 34,2 gramas. Eu estou vendo que a água tem 18 gramas. Aí eu fui pelas quantidades. Não basta ir só pelas quantidades. Tá sacando? Então, ó, quem é que vai dissolver quem? Quem já viu o açúcar dissolver a água? Isso é loucura. Entendeu? Não rola. A água é que vai dissolver o açúcar. Então, ó, 2 errado, 3 correto. 2 está errado. O açúcar é o solvente. Não pode. O açúcar é o solvente só porque ele está em maior quantidade. Mas como é que o açúcar é o solvente? Vai dissolver a água. Entendeu? Então está errado. O que está dizendo em 2 está errado. E o terceiro ponto? Ó, o terceiro ponto, não é nem letra A, né? O terceiro ponto é 1 e 3. Cadê? 1 e 3 é letra D, né? No terceiro ponto, diz assim: a temperatura ambiente, o açúcar não pode ser considerado solvente por ser um composto sólido. Correto. Está certo. Realmente. Existem até casos raros. Olha aqui que eu fiz a questão de editar aqui, ó. Existem casos em que o solvente se encontra em estado sólido. Pode até estar. O solvente está no estado sólido. Existem casos. Mas não é o caso dessa solução aqui, ó, de açúcar e água. Como é que o açúcar vai ser o solvente? E a água vai ser o soluto? Não rola. Entendeu? Então, isso é uma coisa mais lógica do que prática, né? Analítica. Então, ó, 1 e 3 está correto. 1 e 3 está correto. Então, as afirmações 1 e 3 estão corretas. Letra D, 1 e 3 apenas. A 2 está errado. Dizer que o açúcar é o solvente foi fatal. Vamos para outra? Bora. Pega seu caderninho, dê um print na tela. E vamos para outra perguntinha aqui, ó. Tudo pertinente, tudo questãozinhas ótimas, tá? Olha essa outra pergunta aqui, ó. Um determinado sal, ninguém sabe quem é, mas um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas desse sal para 100 de água. Essa é a proporção. Isso aí é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, observe que o coeficiente de solubilidade desse sal a 20 graus Celsius, é 34 gramas para 100 de água. Gente,
A quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é de... Então, olha só. Tendo-se 450 gramas de água, qual vai ser a quantidade em gramas desse sal? Regra 3. Regra 3. Lógica, rápida, prática. Você tem que entender o seguinte, peraí. Eu tenho que dados na questão? Um dos dados que você tem na questão, importantíssimos, é que 34 gramas desse sal está para 100 de água. Com base nisso, você vai dizer, para 450 de água, eu vou precisar quantas gramas desse sal? Aí você vai ter uma solução saturada. É o que eu trago aqui, ó. Coeficiente de solubilidade igual a 34 para 100. Isso eu trouxe para cá, ó. Isso é o dado da questão, é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. É o padrão, é o que você deve respeitar, o que você deve seguir. Essa é a proporção. 34 gramas disso para 100 gramas daquilo. Aí você tem uma solução saturada, limite. Você consegue dissolver. A questão está perguntando, e para 450 gramas de água? A 20 graus Celsius ainda, a mesma temperatura, né? 20 graus Celsius, 20 graus Celsius. Ele só aumentou a quantidade de água. Então, tu vai fazer uma regra 3, pô. Ó, se 100 gramas de água é o suficiente para dissolver 34 gramas desse sal, 450 gramas de água vai conseguir dissolver quantas gramas desse sal? Feita a regra 3, calculou, bonitinho, chegamos à letra E. Só é fazer os cálculos, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse. A grande questão, o grande problema que você teria era raciocinar dessa forma. Tá certo? 34 está para 100. Quanto está para 450? É isso. Tranquilo? Foi sossegado essa? Uma questão, ó, bem interessante sobre coeficiente de solubilidade, ó. Utilizando como método de resolução uma regra simples de 3 diretamente proporcional. Então, gabarito aí, ó, letra E, 153, e aqui é o cálculo. Ó. Tá certo? Vamos para a próxima. Esse slide eu fiz questão de trazer, ó. Lembra que a gente já pegou uma questão falando sobre soluto, solvente, solução, tal, beleza? Olha só, estão lembrando dessa tela aqui? A gente já viu na última aula. Solução é uma mistura homogênea, sim, composta de 2 ou mais componentes que consiste de soluto e solvente, solvente e soluto. O que é solvente? É o componente da solução que se apresenta em maior quantidade. Aquela questão estava em maior quantidade, professor, e o senhor disse que não era o solvente. Toda regra tem uma exceção. Como é que eu vou dizer que o açúcar era o solvente e a água era o soluto? Não vai ficar estranho isso? Se você tem um pouquinho de entendimento em química, vai ficar diferente isso aí. Como é que o açúcar vai dissolver a água? Tá errado isso, pô. É a água que vai dissolver o açúcar. Tá certo? Então, questão ali a se pensar. E o soluto é o componente que vem em menor quantidade. Tá certo? É a substância que se dissolve no solvente. Tranquilo? Então, trouxe esse slide aqui para a gente relembrar esse ponto. Dissolvente, soluto, tá tranquilo? Isso aqui, ó, outra coisa que fiz questão de montar meus slides. Então, outra coisa que eu disse, pô, peraí, para tudo, porque eu estou trabalhando com um assunto que precisa das fórmulas. Então, fiz esse slide aqui, preparei esse slide, trazendo todas as fórmulas necessárias aqui, pelo menos até o momento que a gente está. Tem todas as fórmulas do mundo aqui? Não. Mas tem fórmulas aqui que vai te ajudar, hein, nos exercícios. Então, ó, essas fórmulas de soluções e também utilizadas em cálculos estequiométricos é o seguinte, ó, N igual a M sobre MM. O que é isso, professor? Bem, preste atenção. Esse N minúsculo quer dizer número de mol. Então, fica claro que o número de mol, para ser encontrado, você tem que ter a massa em gramas do soluto e dividir pela massa molecular ou massa molar. Aquela massa que o cara pega a fórmula da substância
NaCl, puxa os cálculos da massa atômica de cada um e multiplica pela quantidade. Tá lembrando? A massa molecular, quantas gramas tem na molécula? Massa molar, massa molecular. Então, é isso aqui, ó. Então, você pega, para achar o número de mol, você pega a massa em gramas e divide pela massa molecular. Isso é uma fórmula. Outra fórmula comum, eu diria, simples, e também utilizada em soluções, é a maneira de você achar a concentração comum, ó. É a massa em gramas dividido pelo volume em litros. Então, você pode, por exemplo, trabalhar a concentração em grama por litro, ó. Só pega a massa e divide pelo volume. Tá? Quanto tempo, mais ou menos? Pronto. Eu me organizo aqui, ó, no tempo, para não perder aqui os controles, certo? Então, fórmula do número de mol, fórmula da concentração comum, e essa fórmula aqui, ó, é da molaridade. Molaridade. Por que eu estou falando assim? Porque existe uma coisa chamada molalidade. Parece o Cebolinha. Molalidade. E existe a molaridade. Cuidado para não confundir, são duas coisas diferentes. A gente vai chegar em molalidade, não agora. Então, a molaridade, com R, molaridade, ela é calculada assim, ó, basicamente, o número de mol, e esse N aqui, ó, que a gente achou, é esse N aqui, ó, número de mol, dividido pelo volume. Então, isso é uma fórmula que você pode achar a molaridade ou concentração molar da solução, ou até concentração em quantidade de matéria. 3 nomes. Eu já peguei livro que essa molaridade é chamada de molaridade. Já peguei livro que se refere à concentração molar. E já peguei livro que se refere à concentração em quantidade de matéria. Tudo isso é essa mesma coisa. Essa mesma fórmula. Então, essa fórmula é uma fórmula simplificada. Essa fórmula é uma fórmula mais extensa, mais aberta. Por quê? Você já lembra que o N, esse Nzinho aqui, é isso sobre isso? O N não é isso sobre isso? Então, se você simplificar, ele vai ficar assim sobre o volume. Mas se você não simplificar, ou seja, se você abrir esse N, não vai ficar isso sobre isso? Deu para sacar? O N é isso dividido por isso. Então, ele está aqui, ó. Ou você pode usar assim a fórmula. Quando é que eu vou usar uma, professor? Quando é que eu vou usar a outra? Simples, depende do problema, depende da questão. Se a questão te fornecer o número de mol dissoluto, seria interessante você jogar já aqui, ó. Você tem o número de mol, divida pelo volume, tá de boa. Agora, se a questão está te dando não o número de mol, mas sim a massa em gramas, o Mzinho minúsculo, esse Mzinho minúsculo, aí é interessante você jogar aqui, ó, para não ter que... Então, são 2 critérios que você pode usar. Ou você acha o número de mol, ou você joga aqui o número de gramas dividido pela massa molecular da substância, do soluto, né, do sal em questão. Enfim, então está vendo as fórmulas, né? Eu vou tentar, não sei se o tempo vai me ajudar, a trabalhar com essas fórmulas. Por exemplo, a primeira fórmulazinha que eu escolhi para trabalhar, C igual a M sobre V. A fórmula da concentração comum. Está aqui, ó. Espero que você saiba, né, que C é a concentração comum, C, concentração, M, massa, V, volume. Então, pelo amor de Deus, né? Depois disso, que você saiba aplicar essa fórmula. Então, vamos para frente? Questão problema. Primeiro exemplo. Qual a concentração em grama por litro de uma solução de 3 litros com 60 gramas de NaCl, sal de cozinha? O que é que ele quer aqui? Qual a concentração? Como é que você vai calcular a concentração mesmo? Grama por litro. Você vai fazer a massa dividido pelo volume. Acabou-se. 60 dividido por 3. Tudo bem, 20. Aqui, ó.
20 gramas por litro, 60 dividido por 3, só isso. Seu trabalho todinho ia ser só pensar nisso. Ah, rapaz, para calcular a concentração de uma solução, eu preciso da massa do soluto, da quantidade do soluto, dividido pelo volume da solução. E era isso que a gente fez, é isso que a gente ia fazer. Ok? Qual a concentração em grama por litro de uma solução de 3 litros com 60 gramas de NaCl? Qual é a concentração dessa solução? 20 gramas por litro. Está respondido. Foi fácil? Posso passar? Tranquilo? Bora para frente. Fique esperto aí. Outra fórmula que eu fiz questão de trazer, por ser importante no assunto de soluções, é a molaridade. Volto a repetir. Existe a molaridade e existe a molalidade. São conceitos diferentes. Tá bom? A gente não chegou ainda em molalidade. Nesse vídeo agora, eu estou trabalhando com molaridade. Mas já estou adiantando que existe uma coisa chamada molalidade. Então, fique esperto. A molaridade de uma solução é a concentração em número de mol de soluto por 1 litro de solução. A gente já viu essa fórmula, né? Só que essa fórmula aqui é a maneira simplificada, né? A molaridade, ou concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, é tudo molaridade. Então, se você pegar uma questão, calcule a concentração em quantidade de matéria, ó, aí você vai ficar perdido, porque você aprendeu apenas a trabalhar com um nome, molaridade. Se a questão te disser, calcule a concentração molar, aí você não vai saber, não pode, ok? Você vai ter que saber identificar que esse nome molaridade recebe outros nomes. Molaridade pode ser concentração molar, pode ser concentração em quantidade de matéria. É interessante você conhecer esses outros nomes, porque vai que a questão esteja se referindo à molaridade com outro nome. Como, por exemplo, calcule a concentração em quantidade de matéria. Aí você não ia saber. Tá? Então, vamos lá, aplicar o que a gente aprendeu de fórmula sobre molaridade. Então, olha só. Qual a molaridade? Aqui foi bem claro, não foi? Qual a molaridade? Molaridade é concentração molar, é concentração em quantidade de matéria, tudo bem? Então, qual a molaridade de uma solução de 3 litros com 87,75 gramas de NaCl? Então, você tem os dados da questão. Para calcular a molaridade, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar o número de mol, que a questão não lhe deu, você vai ter que encontrar. Ai, professor, como é que eu encontro esse N? Ou seja, número de mols. Você vai pegar a massa em gramas do soluto e dividir pela massa molecular. Se você não quiser, você já pode jogar tudo numa fórmula só. Lembra que a gente viu isso no slide anterior? Deixa eu ver se eu consigo voltar para mostrar a vocês. Aqui. Ó, eu estou falando o seguinte. Você pode calcular a molaridade assim, através dessa fórmula, né? Número de mol dividido pelo volume. Ou você pode também trabalhar com essa fórmula. Molaridade é igual a massa em gramas do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Então, fica a seu critério. Entende? Então, é isso que eu fiz questão de voltar o slide para que você pegasse essa ideia. Logo, gente, adiantando a ideia, o que é que a questão deu? A molaridade é dada por isso dividido por isso. Onde esse N, a gente já sabe, o N significa número de mols. E o V significa volume. Beleza. Depois disso, eu tenho o segundo passo, né? Pelo enunciado, eu agora vou ter que achar o número de mol. Quem é o número de mol? Eu já disse, o número de mol,
vai ser você pegar a massa em gramas do soluto e dividir pela massa molecular, ou a massa molar da substância, do sal, do soluto. Tranquilo? Você vai ter que saber qual é a massa do soluto, quantas gramas eu tenho ali. Então, você vai ter que pegar isso e dividir pela massa disso. Então, ó, resumindo, para achar o número de mol, né, você vai ter aqui 87,75, isso é o quê? A massa, dividido pela massa molecular, ou massa da molécula, ou massa molar, como queira, do NaCl. De onde veio, professor, esse 58,5? De onde veio esse 58,5? De onde veio? Na, a massa atômica do Na é 23, a massa atômica do cloro é 35,5. Se você somar essas duas massas atômicas aqui, ó, 23 mais 35,5, se você somar, você vai obter 58,5. Esse 58,5 é o que a gente chama de massa molar, ou massa molecular, massa da molécula. Então, para achar o número de mol, você pega essa massa em gramas e divide por essa massa que você calcula aqui da molécula, achando 1,5 mol. Então, agora você tem o número de mol, agora você pode jogar na formulazinha da molaridade. Viu? Ô, professor, eu não quis fazer assim, não. Eu joguei logo os valores tudinho e fiz aquela outra fórmula que o senhor mostrou, que é a molaridade igual a massa em gramas dividido pela massa molecular vezes o volume. Perfeito. Vai dar a mesma coisa. Tranquilo? Então, ó, segundo passo, você deve substituir agora nas fórmulas. Ó. Já encontrou o número de mol, foi? A gente já encontrou o número de mol. Então, você vai jogar esse 1,5 e dividir pelo volume. Qual é o volume da solução? 3 litros. 3 litros. Então, 1,5 dividido por 3. Vamos lá. Eu tenho R$ 1,50 para dividir para 3 pessoas. Cada pessoa vai ficar com quanto? Exatamente, 50 centavos. Se eu tenho 3 pessoas para dar 1,50, dividir para elas, eu tenho 1,50 para dividir para 3, então 0,5. Está aqui, ó, 0,5, o quê? Mol por litro. Fechou? Acho que eu só tenho uns 10 minutinhos ainda, tá? Então, eu vou tentar adiantar aqui a ideia. Ó. 2 minutinhos. Pronto, só tenho menos de 10 minutos, tá? Então, estou adiantando aqui. Deu para a gente ver algumas fórmulas, deu para a gente fazer alguns exercícios, não foi? Então, vamos ver aqui até onde der. Quando chegar meu momento aqui, eu vou ter que dar outra aula ainda para outra turma. Então, eu sinalizo para vocês, tá? Então, ó, percentual é a relação entre soluto e solvente de uma solução. Então, existe uma maneira de apresentar a concentração da solução por percentagem. Então, eu uso o percentual para poder dizer quantos por cento eu tenho de soluto na solução. Qual é a concentração dessa solução? Aí eu posso expressar essa concentração em porcentagem. Tudo bem? Para isso, existem vários tipos de relação. Por exemplo, eu posso ter uma expressão em percentual relacionando a massa e a massa. Eu posso ter uma expressão percentual relacionando a massa e o volume. Eu posso ter uma expressão percentual relacionando o volume e o volume. Então, depende de cada caso. Outra parte é exemplo. Olha o exemplo aqui, ó. Preste atenção. NaCl 20,3%. 20,3%. Isso é uma maneira de expressar a concentração de quem? Do NaCl. Pode ser de qualquer outro, tá? Mas o que eu quero que você se atente é isso aqui, ó. 20,3% de NaCl. Quer dizer o quê? Quer dizer que 20,3 gramas de NaCl para 100 gramas de solução. Isso é uma relação massa-massa, ó. A massa de NaCl para a massa da solução. Massa-massa. Tá sacando? Então, 20,3%.
Outra forma de expressão, ó, 50% de soda cáustica. Sabe o que é soda cáustica? Soda cáustica, não brinque não, queima, viu? Na química a gente não conhece por soda cáustica, né? A gente conhece por hidróxido de sódio. Agora veja, soda cáustica, você chega no supermercado, pergunta, todo mundo sabe, né? Ô bicho, onde é que eu encontro aqui soda cáustica? O cara diz naquela prateleira ali, seção tal, pega o segundo elevador, quarto andar, tal. Beleza. Agora chega perguntando ao cidadão, amigo, licença, boa tarde, bom dia, me dê aí 1 quilo, 1 litro de hidróxido de sódio. E aí? O cara vai dizer, oxe, que esse bicho está tirando onda comigo? Que é isso, poxa? Eu sei o que danado é hidróxido de sódio, mas você sabe. Hidróxido de sódio é o NaOH, conhecido popularmente por soda cáustica. Então, a soda cáustica, 50% de concentração. Bota um pouquinho assim no teu braço. E quer que queime mais? Bota um pouquinho de água. Estou sentindo queimou já daqui, só de pensar. Da agonia, porque eu já trabalhei com soda cáustica para fazer aquela reação química de saponificação. Transformar o óleo em sabão. E a danada da soda cáustica pingou quando eu estava mexendo o negócio lá. A soda cáustica é bronca, então é sempre trabalhar com luva, com óculos, sem brincadeira, entendeu? Trabalhar com química é coisa séria. Então, ó, voltando aqui, significa então 50 gramas de NaOH em 100 ml de solução. Olha a relação, foi massa por volume. Tá vendo que tem várias fórmulas de apresentar o percentual? Então, gente, uma bebida. Você pega uma bebida, ó, 46% de etanol. Quem gosta de tomar um aí vai se animar agora. Você pegou uma bebida, 46% do teu alcoólico. A cachaça, por exemplo, 51, Pitu, sem querer fazer propaganda aqui. Mas pega uma cachaça e vê o percentual de álcool que tem. Isso é uma forma de apresentar a concentração. E uma dica que eu dou é que é uma maneira de volume por volume. Ó, diz assim no rótulo, 46% de etanol, ou álcool etílico. Tá? Outra coisa importante, ó, tem gente que já me perguntou, ô professor, e às vezes eu vejo um GL e um grauzinho. Isso quer dizer Graus Gay-Lussac. Lussac foi um estudioso sobre essas fórmulas de concentrações. Tá? Enfim, então aquele GL quer dizer o grau. Graus Gay-Lussac. Beleza? GL. E indica a concentração de álcool que tem na bebida. Lembrando, 46% é uma bebida que tem 46 ml de álcool para 100 ml da bebida. Aí você quer descobrir, você tomou 1 litro daquela bebida com concentração 46. Então você vai ter que fazer sua regra de 3. Se 46 ml de álcool está para 100 ml da bebida, quantos ml de álcool estaria para 1000 ml da bebida? Aí você vai achar o quanto de álcool tu ingerisse. Então, ó, finalizando aí, a gente também, gente, tem que conhecer. A gente ainda vai entrar mais, por causa do tempo, né, em cálculos envolvendo diluição, que é extremamente cobrado. Então, a diluição, o nome já está dizendo, ó, diluir. É tornar algo que estava muito concentrado fraco. Fiz um suco de limão bem forte. Eita, que eu dei um gole, a língua quase derretia, tão ácido que estava. O que é que você vai fazer para enfraquecer essa acidez do limão? Você vai aumentar o volume, você vai colocar mais água. Concorda? Então, isso quer dizer diluir. Deixar mais fraco, menos concentrado. Então, ó, diluição é uma coisa muito interessante em química. Às vezes você quer diminuir a concentração, então você aumenta ali a quantidade de volume, basicamente. Aí vai tornar a concentração mais fraca.
E a fórmula que a gente trabalha, clássica, de diluição, ó, de soluções, é essa daqui, ó. M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2. Essa é a fórmula que a gente trabalha de diluição, ó. Então, a próxima aula da gente, a gente vai estar fazendo cálculos envolvendo essas fórmulas de diluição, tá? Então, olha só, M1 é a molaridade da solução 1, V1 é o volume da solução 1, M2 é a molaridade da solução 2 e V2 é o volume da solução 2. Tranquilo? Então, próxima aula a gente continua. Fique esperto que tem agora umas aulas aí pelo Zoom. Eu vou me organizar nesses horários. Ainda estão vendo aí a questão dos horários, certo? Estabelecendo como vai ser, né? Vai ser coisa nova para mim. Eu nunca usei essa plataforma do Zoom, certo? É uma versão gratuita, a gente não vai estar com versão paga, então tem suas limitações. Então, vamos tentar dar o melhor da gente para a gente conseguir ter êxito, né, com o objetivo de complementar essas aulas para vocês. Então, fique atento, qualquer coisa, qualquer novidade, eu mando algo para vocês. Tudo bem? Tchau, um beijo e até mais.